Olá, bem-vindos, bem-vindas, cotistas. Aqui, Acolyte a favor-vos. Comigo está a sacerdotisa Maratura e nossos convidados de hoje são a Ju e o Henrique, da Torre do Dragão. Bem-vindos, olá. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos receber. Estamos muito felizes de bater esse papo internacional com vocês. Muito legal. Internacionalmente. É um grande Sim. prazer. E ainda considerando, a gente estava comentando agora, né? Considerando as outras últimas pessoas que vocês entrevistaram, que é uma galera que a gente admira muito, pessoal muito legal. Então é um prazer estar em meio a essas pessoas selecionadas aí por vocês pra gente bater esse papo. Muito obrigado, Com gente. certeza, estamos muito felizes com o convite e animados aí para bater esse papo com vocês, vai ser legal. Obrigada por aceitar o convite. E acho que a gente não vai ter uma dúvida disso, mas de onde são vocês? Nós vivemos atualmente em São Paulo, no Brasil, e que é onde funciona a Torre do Dragão desde 2019. Exatamente. Estamos aqui, nossa base é aqui em São Paulo, né? Mas desde o período todo da pandemia e tal, a gente vem atuando no formato online também, né? Então a gente acaba recebendo jogadores de outros lugares, né? Tanto do Claro. Brasil quanto de outras partes do mundo também, né? Então tem grupos que tem um jogador no Brasil, outro jogador nos Estados Unidos, outro jogador no Japão, né? Então, Portugal. Então a gente está sediado aqui em São Paulo, mas atualmente recebendo jogadores de todos os cantos aí. Nossa, mas brasileiros que moram em outros países, então. Sim, que jogaram com muitos, vocês. sim, muitos brasileiros que moram em outros países, assim. Que tem um grupo de amigos aqui do Brasil e aí eles se juntam e jogam com a gente. Isso é legal, é realmente internacional, então. Hoje oficialmente internacional, Hoje, depois dessa entrevista. Acho a maioria das pessoas que jogam rol são paulistas até agora. A maioria dos entrevistados são paulistas. Olha só. É verdade. Mas tem bastante gente também no Rio de Janeiro, né? Bastante tem gente bastante. em vários estados do Nordeste do Brasil Nordeste também. também tem, Tem uma cena muito forte de No RPG. Rio de Janeiro também tem. Mas acho que, naturalmente, também tem muita gente em São Paulo, né? Então. São Paulo é muito a gente- grande, né? A gente vai acabar encontrando muita gente mesmo, porque tem gente demais na cidade. É muito grande. Então, primeiro vamos falar um pouco de vocês, conhecer quem são os participantes da Torre do Dragão e depois podemos falar do projeto. O que você faz além dos jogos de rol? Legal. Quer começar? Começo. Bom, eu, Juliana, Ju, vocês podem me chamar de Ju, eu sempre trabalhei com rotinas administrativas e financeiras. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a fazer alguns trabalhos de música. Eu sempre cantei desde pequena. Inclusive, através da música que a gente se conheceu. Também sou maquiadora profissional, já fiz uns trabalhos com maquiagem. E até encontrar o RPG. Então, hoje em dia, eu ainda tenho alguns trabalhos financeiros, né, com finanças, e divido aí as minhas atividades profissionais entre algumas empresas que eu presto serviço financeiro e a Torre do Dragão. Na qual você também faz a parte financeira Também. e esse controle todo, né? Também, Então, essa parte de- as habilidades foram de um cenário pro outro aí. Sim, com certeza. E agora, mais recentemente, eu tô me envolvendo com algumas atividades de música circular, de improvisação e condução de grupos, que também tem me ajudado bastante nas atividades da Torre do Dragão. Bastante. Claro. E usa as coisas, por exemplo, da maquiagem no jogando rol? Tem essas fantasias dos personagens, alguma coisa assim? Faz alguma coisa, de vez em quando a gente faz umas gracinhas. De vez em quando, assim. sim. Acho que o mais recente foi o evento de Halloween que a gente fez no final do ano passado. E a gente fez um tema Apocalipse Zumbi. E aí a gente foi de Mestre Zumbi, jogamos Shotgun Diaries, não sei se vocês conhecem o jogo do John Wick. Não conheço. Eu vi no jogo- Instagram de vocês. Legal. Jogo muito bacana. legal. E super recomendo pra quem gosta do tema. E aí a gente foi fantasiado de zumbi e tal, né? Tudo sujo de sangue, um monte de coisa na cara. Então, de vez em quando a gente brinca com a coisa da maquiagem. Sim, assim. sim. É que o meu estudo é mais de maquiagem social, mais do que caracterização, mas dá pra brincar um pouquinho.
mas conhece um pouco. Sim, Mais sim. indignado. E você, Henrique? Então, como a Ju já comentou, a gente se conheceu através da música, né? Que é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí desde sempre, desde criança praticamente. Eu estudo música aí desde muito pequeno e sempre trabalhei na área, assim, como professor e tal. Então, sou professor de música também, além do trabalho com RPG. E já toquei em um monte de bandas e projetos e gravações e produções, um monte de coisas ao longo de vários anos aí. E vivem atuando na área de educação desde 2013, mais ou menos. Então já faz quase uns 10 anos aí. E no RPG, profissionalmente, né, a Torre tem 3 anos oficialmente, mas já faz mais de 4 anos que a gente está levantando o projeto, né? Então teve mais ou menos um ano aí de organização e planejamento e tal, para até a gente começar a botar a mão na massa mesmo, a fazer a coisa acontecer, assim, né? Mas meu background é todo no meio da música, assim, eu sou formado em produção musical. Como eu falei, venho trabalhando muito na área de educação já há algum tempo. E até essa coisa, né? Até descobrir o RPG, então nos últimos anos, aí, especialmente nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado muito mais à área dos jogos e à área do RPG do que às outras coisas, né? E fazendo essa migração, essa transição entre uma coisa e outra gradativamente. Então, atualmente, a maior parte do meu tempo está dedicada para a Torre do Dragão e alguns outros trabalhos que eu venho fazendo na área de game design. Então, estou trabalhando num livro de campanha aí para um jogo muito famoso, o qual eu não posso revelar por questões contratuais. Mas estou trabalhando no cenário de campanha, enfim, tenho feito algumas outras coisas como game design. Mas, no final das contas, eu sempre brinco que tudo é arte, né? Tudo, de alguma forma, tá ligado ao meio artístico, né? Então, eu acho que esse background com a música, e meu pai vem do teatro e escreve também e tal, romances, contos, então, meio que uma coisa artística foi puxando a outra. Assim, claro, né? foi então, um passo muito pequeno para ser o Rolle. Exatamente, porque eu acabei chegando no meio do RPG a partir... Foi uma coisa muito louca, assim, porque eu tava estudando trilha sonora pra games, para videogames, né? Pensando na área de jogos eletrônicos mesmo. E aí nessa de entender melhor como os videogames funcionam, então aprender um pouquinho de como que funciona uma engine de jogo, né? Um Unity, um Unreal Engine, né? Essas coisas. Então fui entrando nessa coisa de curiosidade do game design e isso acabou me levando pro RPG de mesa. Olha que coisa maluca, né? Fui atrás do jogo eletrônico e o jogo eletrônico me levou pro jogo analógico, assim. Então foi uma arte foi puxando a outra, assim. Muito legal. E então vocês conheceram os jogos de rol juntos? Quando vocês já se conheciam? Sim, praticamente juntos, assim. A gente... às vezes eu falo que o RPG veio que meio pra salvar a gente num momento muito difícil, assim. Né? A gente começou os negócios da Torre, né, em 2019, oficialmente, que a gente lançou a marca mesmo, e ao longo do ano inteiro, a gente lançou em setembro de 2019, e ao longo do ano inteiro de 2019 foi planejamento, fazer site e tal, organizar como que a gente ia fazer a coisa. E foi uma coisa que pegou a gente num momento de muito descontentamento e de muita frustração com as outras coisas que a gente vinha fazendo, sabe? Então, tanto no meio da música, quanto a Ju nos trabalhos mais corporativos, de escritório e tal, essas coisas. Então, era uma coisa que estava consumindo muito a nossa energia e estava se tornando algo muito pesado. E aí a coisa dos jogos meio que surgiu como para muitas pessoas, né, como uma válvula de escape, né, como um momento de você sair um pouco de coisas da vida real, né, que às vezes estão te pressionando, te atormentando, e acabou virando mais real do que o real, né, porque a gente trouxe a coisa para nossa vida, para o nosso dia a dia, justamente quando a gente percebeu que o bem que aquilo estava fazendo pra gente, né, que a prática do jogo estava fazendo pra gente, a gente podia levar para outras pessoas. Né? Então, era uma coisa que a gente já fazia e já tinha dentro de nós com a música, né? Tanto dando aula, quanto no palco, né? Quanto, enfim, essa coisa de levar entretenimento, levar arte para as pessoas, né? E a gente descobriu, na verdade, uma nova forma de fazer isso, né? Descobriu que a gente podia levar muitos momentos únicos, né? Momentos incríveis, compartilhar aventuras e amizades, relacionamentos muito legais, enfim, a partir disso. Então a gente descobriu uma outra forma de canalizar as coisas que a gente já vinha fazendo,
que gerou e vem desde então gerando muito menos frustrações do que algumas outras coisas que a gente já fazia antes. Sabe, o mundo da música é bem complicado e concorrido e, né, instável. Então, Sim. o RPG veio para salvar a gente das frustrações com algumas outras coisas. Pra mim tem uma descoberta bem especial, que é... Eu sempre fui cantora e intérprete, né? Então... eu costumo dizer que eu me sinto mais artista agora narrando RPG do que quando eu cantava, porque o RPG tem a história que é criada colaborativamente com todo mundo, então eu me sinto muito mais criando coisas ali na mesa com os jogadores do que imagina, eu nunca senti enquanto eu tava cantando uma música num palco, né? Mas pra mim foi bem especial no RPG. Que bonito. E também porque tem muita interpretação. Você pode ter assim as regras, pode ter um pouco de história, mas tudo é criado no momento. Sim, exatamente. Exatamente. E aquilo é muito bonito, porque é um acontecimento único, né? Cada sessão é um acontecimento único. Aquilo nunca mais, não tem como, né, se repetir. Por mais que você joga a mesma aventura, com os mesmos jogadores. Então, é incrível ver as coisas nascendo na mesa, assim, falar, nossa, olha essa combinação, o que gerou essa combinação de pessoas, né? Muito gostoso isso. Sim. Isso é uma característica da música também, né? Efemeridade, assim, né? Você... a música só existe enquanto ela tá tocando, né? Ela não é uma coisa física que existe no mundo material, né? Ela existe no momento em que ela está acontecendo e depois ela acaba e aquele momento acaba. E se você escuta aquela música de novo, pode ser com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, não é a mesma coisa, né? Então, tem essa beleza da coisa ser irreprodutível, né? De você não conseguir repetir aquilo nunca mais. Tudo é único, né? Isso é uma coisa muito, muito bonita, assim, que o RPG tem também, né? E vocês jogam principalmente online ou presencial? Hoje em dia, a maioria dos nossos jogos são presenciais, né? A maioria, A gente tem bastante mesas online, né? Até por causa dessas questões, mas sempre que a gente pode trazer as pessoas pro presencial, a gente joga no presencial. E teve uma coisa, desde o começo, né? Quando a gente começou a ideia da Torre do Dragão lá em 2018, na verdade, o nosso foco era o presencial. Então, o online era uma coisa que a gente nem cogitava, assim. A gente nunca nem imaginou que a gente faria isso, né? E isso acabou se tornando realidade por uma pressão mesmo da pandemia, né? Covid chegou aí. Claro. E aí a gente teve que... Como é que a gente vai fazer para continuar trabalhando, né? A gente teve que remodelar os nossos serviços e tal e repensar essa coisa toda do online. E no final das contas, claro que foi um período horrível, um período muito triste, enfim, de muita tensão e muitas coisas... Momento muito ruim, né, no geral. Mas que despertou e gerou uma coisa que foi positiva pra gente, que é abrir essa outra janela, sabe? Tanto de se conectar com as pessoas do mundo online, porque a gente estava muito mais ligado com o pessoal de São Paulo, né? A galera que estava ao nosso redor aqui fisicamente. Então a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente legal nesse meio do caminho. Inclusive o pessoal do Mundo Tentacular, a gente conheceu no meio dessa coisa do online, né? Exatamente. No meio da pandemia e tal. Joguei algumas mesas lá no canal com eles, narrei lá, inclusive. Sim. Tem mesas com ele? Tem algumas mesas da Ju narrando e jogando também, né? Jogando eu tenho algumas, e tem uma mesa que eu narrei de Ark, que é do Samuel Hernandes aqui, que é um cenário que ele é o cara por trás do Brainstorm RPG, e ele tem um cenário, e aí eu narrei um cenário de deserto, um deserto macabro, meio alienígena, bem legal, e eu narrei umas sessões lá. Aliás, fica aí a recomendação de convidados aí pro futuro do programa. O Samuca seria um belo convidado, ele tem um trabalho fantástico com o cenário dele aqui, uma comunidade super bacana que... super fiel, assim, a galera é fanática pelo trabalho do Samuca com o cenário de Ark. E ele é antropólogo, então ele traz várias questões muito interessantes no cenário dele, é bem legal. Grande abraço pro Samuca, se estiver ouvindo a gente aí, amigaço. Então, mas é isso, né? Terminando de responder a pergunta, é isso. A gente focou muito no presencial, e aí a pandemia veio pra chacoalhar as coisas, né? Mudar um pouco as coisas, e a gente tem que repensar. E aí... Agora, desde o começo do ano passado, a gente está trabalhando nos dois formatos, né? Sim. Então a gente voltou a gente... Isso a gente não esconde de ninguém, né? Que a gente dedica a maior parte da nossa energia pro presencial. Os eventos, a maior parte dos eventos que a gente vem fazendo ultimamente são presenciais.
Mas tem muita mesa online, assim, e muitas vezes esses casos que a gente comentava agora antes de começar o programa, de grupos de amigos que um mudou pro Japão, o outro mudou pra Espanha e um mora aqui no Brasil. Aí não dá realmente pra juntar todo mundo pra jogar, então vamos fazer online, né? Então, tem muitos grupos com esse tipo de perfil, assim, amigos que estão espalhados pelo mundo ou espalhados pelo Brasil e que a gente teve a oportunidade de chegar nessas pessoas através do online, né? Exatamente. Então, abriu portas muito legais pra gente, assim, o jogo virtual também, né? É verdade. É verdade. Então, agora podemos começar com o tema assim, central. O que é a Torre do Dragão? Beleza. Estamos aqui falando sobre a nossa história, mas vamos explicar o que a gente faz, né? Pois Okay, we want to meet you guys. Bom, vamos lá. Resumindo, bem rápido, em poucas palavras, nós somos um grupo de narradores profissionais de RPG. Né? Então, o que a gente faz é prestar o serviço de mestres de RPG, tanto para grupos abertos, que significa, né, pessoas que não têm grupo e que estão procurando outras pessoas para jogar, e também para grupos fechados, né? Então, pessoas que já se conhecem, grupos de amigos, colegas de trabalho, famílias e tal. Então, pessoas que já se conhecem estão precisando de uma pessoa especificamente para mestrar. Além disso, a gente tem outros formatos para empresas, né, coisas corporativas, treinamentos, né, algumas coisas voltadas para a educação. Então, a gente tem alguns outros formatos que são aplicações que não são necessariamente de entretenimento, né? É uma mistura de entretenimento com alguma outra coisa, né? Com algum outro tipo de prática, algum outro tipo de exercício ou dinâmica. Mas, essencialmente, é isso, né? A gente leva serviços de narração em vários formatos para diferentes tipos de grupos. Então, resumindo bem rapidamente, é isso. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre quais são esses formatos, né? E como é que a gente... Como que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente chegou até aqui com como a Torre do Dragão é hoje em dia, né? Mas como é que surge essa ideia? Por que fazer isso? Legal. Bom, a gente começou isso. A gente conheceu o RPG, a gente começou jogando. Nós e mais outros 2 casais de amigos, né? Outros 2 casais, outros 4 amigos, né? 4 amigos. E aí, como a gente começou a jogar e tal, a gente foi ficando curioso e querendo conhecer um pouco mais desse mundo. E aí a gente, né, pôde conhecer como que funcionavam as coisas aqui, quem jogava aqui no Brasil, essas coisas todas. Até que a gente, entendendo e percebendo essa coisa tão potente que é o RPG, que fez tanta diferença pra gente, e aí a gente começou a perceber também que existia muitas pessoas querendo jogar e poucas pessoas dispostas ou disponíveis pra narrar. Sim, é Que verdade. é o drama constante, né? O drama constante do RPG é esse. Tem muito jogador e pouco mestre, né? Sim. E a gente, se de repente a gente pudesse oferecer isso pras pessoas, e aí a gente começou a procurar, né, quem fazia, se isso já existia, como fazia isso, enfim. E a gente chegou na Rolle Players, que foi um grupo pioneiro de RPG profissional no mundo, assim. Eles já, né, até viajaram pra fora a pedido da Wizards pra falar sobre isso e tal. E eles estavam bem já encerrando as atividades, né, nessa época. Exatamente. Pra quem não conhece aí, né, a Rolle Players, eles eram um grupo aqui de São Paulo também. Eles são uma agência, né? Eles funcionaram num formato um pouco diferente da gente, eles são uma agência de narradores. Eles agenciavam, né, narradores, então quem encabeçava esse projeto é o Bruno Cobb, grande parceiro nosso aqui de São Paulo também. Que virou nosso amigão hoje em dia. E eles são, como a Ju falou, eles são pioneiros no mundo, né? Eles foram a primeira empresa de narração profissional no mundo. E eles são brasileiros, são aqui de São Paulo. É uma coisa muito legal, assim, né? Sim. Então, foi muito maluco, porque a gente não conhecia o trabalho deles. A gente gostava de jogar, a gente conhecia as pessoas que jogavam com a gente queria levar isso pra outras pessoas. E aí a gente teve a ideia, falou, pô, por que a gente não pode transformar isso num serviço? E aí a gente descobriu que já existiam pessoas que faziam isso, justamente a Rolle Players. E foi interessante porque a última atividade deles como Rolle Players foi a nossa estreia, né? Assim, que foi o lançamento aqui do jogo aqui no Brasil. Do Dungeons & Dragons, quinta edição no Brasil.
E aí o evento de lançamento foi o último evento que eles promoveram, que eles, né, todas as mesas foram narradas por eles. Ou quase todas, né? Maioria. E foi quando a gente chegou a primeira vez, assim, beleza, como for do Dragão, a gente foi participar do evento, né? Foi o primeiro evento que a gente foi e o último evento que eles foram. Então, o próprio Bruno Cobb até fala pra gente, né? Ele brinca com a gente que nós somos os sucessores espirituais da Role Players, né? Que a gente meio que começou enquanto eles estavam acabando, assim. Então, e aí, lógico, a gente se inspirou muito no trabalho dessas pessoas. E de outras também, né? E de muitos outros narradores que a gente foi tendo a oportunidade de conhecer ao longo do tempo. E tem uma coisa do RPG, aí uma coisa mais pessoal minha, assim, também, que foi uma questão de... quando a gente começou a fazer levar a coisa do jogo mais a sério, eu tava passando por um momento muito difícil de saúde mental, assim, de uma série de problemas de saúde mental que estavam se tornando graves, assim, estavam se tornando uma coisa muito difícil de lidar. E o jogo me ajudou a superar isso, né? A conseguir ultrapassar diversas barreiras, enfim, desse momento horrível que eu tava passando. Isso foi uma coisa que me deu esse chamado também, sabe? De tipo, pô, peraí, isso aqui me ajudou, isso aqui me salvou de várias formas, né? Então, como é que a gente pode levar isso para outras pessoas, né? Então, teve esse ponto, foi muito forte também, assim. E a gente viu o quanto isso mudou o nosso relacionamento com os nossos amigos que jogavam com a gente, né? O quanto isso aproximou essas pessoas, né? O quanto isso fez com que a gente vivesse coisas únicas ali, que a gente criasse um tipo de relação muito diferente, né? Então, teve essa coisa também. Como eu comentei antes, o bem que aquilo estava fazendo pra gente foi uma motivação muito forte pra gente querer levar isso pra outras pessoas, assim, né? Então, foi desse monte de coisas que surgiu a Torre do Dragão. E aí, ao longo desses 3 anos, sofremos um monte de mudanças, né? A gente começou como 4 pessoas, né? Um desses casais que eram amigos nossos, que jogavam com a gente aí desde o começo, eram nossos sócios no começo, e por diversos motivos, são grandes amigos nossos ainda, não foi briga, não foi nada, mas por outros motivos, assim, não relacionados ao RPG, acabaram tendo que se afastar do trabalho. E hoje a gente tá num processo, né, ao longo dos últimos anos, nós dois estamos na liderança, encabeçando o negócio, mas desde o ano passado a gente vem trazendo novos narradores, novas pessoas para trabalhar com a gente. Então a gente está num processo de expandir os horizontes da Torre do Dragão, assim, de trazer novos parceiros, de trazer novas pessoas que narram jogos que a gente não narra, que tem experiências que a gente não tem, que são especializadas em coisas que a gente não é, sabe? Então, pra nós, a coisa isso sempre desde o começo, né? Acho que isso foi o pilar número 1, assim, da Torre do Dragão, é a diversidade nos jogos, sabe? Sim. Porque, como muitos, a gente começou jogando Dungeons and Dragons, a gente sabe que 90% das pessoas começam jogando D&D, né? Não tem jeito, é a grande porta de entrada, é a grande marca que a gente tem aí representando o RPG do mundo. Apesar deles não estarem representando muito bem nos últimos tempos, estão fazendo muita besteira, mas isso fica um assunto para um outro programa. Mas eles são a porta de entrada, né? Inevitável. Isso. E quando a gente começou a jogar, jogamos D&D por muito tempo, a gente começou a descobrir outros jogos, a gente falou, peraí, por que o pessoal tá jogando só isso aqui? Esse jogo é legal, mas tem um monte de outras coisas que a gente pode explorar. Então, essa variedade, essa diversidade sempre foi muito importante pra gente. Então, por isso também a motivação de trazer outras pessoas, né? A gente se orgulha de ter um catálogo bem diverso de jogos, assim, pro pessoal vir jogar com a gente, sabe? Então, se a pessoa entrar lá no site pra montar uma mesa, tem pelo menos uns 12, 15 jogos diferentes que a pessoa pode escolher, sabe? Então, a gente tem D&D, tem Chamado de Cthulhu, tem esses jogos grandes, a gente gosta, a gente adora eles, mas a gente gosta de poder apresentar novas coisas pras pessoas também. Então, a gente tá nesse trabalho de trazer outros, como a gente tá chamando, Dragonborns, né? A gente falou que a gente é a Torre do Dragão, os nossos mestres são os Dragonborns. Claro. E a gente tá trazendo novos Dragonborns aí pra agregarem e alimentarem mais essa diversidade aí, né? E isso é uma coisa interessante, por que esse nome? Por que a Torre do Dragão? Olha, não foi a nossa primeira ideia, né? Não foi a nossa primeira, não foi nessa primeira nem a nossa 10ª ideia. A gente é difícil dar nome para as coisas, né? É difícil, né? Sim, é difícil. É muito difícil dar nome para as coisas. Eu acho que
Inclusive, um dos primeiros nomes, foi muito curioso, eu descobri recentemente que um dos primeiros nomes que a gente pensou era Point Hat, de chapéu pontudo. E a gente descobriu esses dias que tem um canal no YouTube com esse nome. Que surgiu depois da Torre do Dragão. Alguém teve a mesma ideia que a gente depois, assim. Mas um dos critérios, por exemplo, que a gente, né, terminou em Torre do Dragão e Point Hat, por exemplo, não foi um escolhido, que a gente queria que fosse o nome em português também. Isso foi muito importante pra nós. Isso sempre é muito importante pra gente escolher os nomes de tudo que a gente faz na Torre do Dragão, né? Poder usar o português, porque já tem tanta coisa em inglês do D&D e isso às vezes é uma barreira pra muitas pessoas chegarem no RPG. Claro. Então, um dos motivos foi o idioma. Então, colocar em português. Também porque a gente queria ter as mesas presenciais, não? Então, se você tinha um nome que não era em português, a gente do Brasil vai falar, e isso o quê? Porque exatamente. É verdade. Você já cria uma barreira antes mesmo da pessoa conhecer seu trabalho, né? Porque a barreira do idioma já tá ali logo de imediato, né? E aí eu acho que chegou no Torre do Dragão que é uma coisa que acho que é muito comum, é um tema recorrente pra nós aqui. Acho que a gente ficou inspirado pela questão visual do tema Torre do Dragão, né? Também entender que a Torre do Dragão poderia ser um lugar onde várias coisas acontecem, né? Então pensar na... Um lugar mágico, né? E místico, assim, né? Sim. E aí a gente... Bom, tem o dragão, é claro, é um ícone, né? É uma coisa... O monstro dragão é uma coisa icônica no RPG, não tem como. Tá no nome do jogo mais famoso, né? E tá no nome de muitos outros jogos não tão famosos também. Então, a coisa do dragão foi muito forte. E acho que a gente pensou muito nessa coisa de ter o espaço, né? O espaço místico. O que acontece dentro dessa torre? Né? Ela tem vários andares onde várias coisas acontecem. Ela tem um calabouço mágico com uma biblioteca onde tem as nossas aventuras. Então, a gente brincou muito com essa coisa do espaço. E a gente ficou muito atraído pelo visual do T ser uma torre, né? Então no nosso logo o T é uma torre com o dragão enrolado e tal. E aí quando a gente apresentou essa ideia, essa proposta pro Pedro Prado, que é um grande amigo nosso que é designer, é um designer e grande músico, um baita guitarrista, é um super artista, amigão nosso de muitos anos. Ele é um cara que eu já fiz diversos logos de diversas coisas com ele, então desde bandas até, né, outras coisas, enfim, capa de disco. E aí, quando a gente tava planejando a identidade visual da torre, a gente foi direto nele, a gente sabia que ele ia ser uma pessoa que ia trazer ideias muito boas. E quando a gente trouxe a ideia do T, a torre e o dragão, quando ele apareceu com o logo, a gente falou, é isso, esse vai ser o nome, porque... Ele mostrou os rascunhos. Eu lembro que ele mandou rápido, um desenho a lápis, assim. Ele, no dia seguinte mandou um negócio no caderno que ele fez a lápis, tirou uma foto e mandou no WhatsApp, assim. Fiz uns rascunhos aqui. Eu falei, é isso. Vai nessa linha que tá perfeito. E aí, ele ajudou a sedimentar o nome, a gente escolher mesmo que o nome ia ser esse, porque ele veio com a identidade visual muito forte, assim. Eu achava que era porque vocês são os mestres são o tesouro do dragão. Eu achava que por isso. A gente brinca um pouco com essa coisa da horda de tesouro do dragão, né? Agora o novo evento que a gente tá fazendo no Easter Egg Tattoo aqui em São Paulo, a gente tá chamando de Ninho do Dragão, né? Porque a gente brinca que é onde o dragão esconde os seus tesouros, os seus segredos e tal. Então, e como o estúdio chama Easter Egg, né? A gente brincou com a coisa do ninho, do ovo, do coelho. E aí, não sei, a gente foi nessa brincadeira e pensou na coisa do ninho do dragão. Ninho do RPG? Ninho do RPG. O nome do evento é Ninho do RPG. Mas o logo é um dragão enrolado no ovo, né? Como se fosse... legal. E aí surgiu o Ninho do RPG, então a gente sempre tenta brincar com essa coisa do tesouro mesmo, do lugar misterioso onde vive o dragão, né? Convidando as pessoas para vir conhecer esse mistério, o que existe dentro do lugar onde o dragão vive, né? Tem um pouco dessa ideia, assim, por trás. É legal, eu gosto muito disso. Pergunta: além de vocês, quem é parte da equipe? Legal. Quer responder? Tá bom. Então, como a gente falou, eu e a Ju que lideramos a coisa, né? Nós somos os chefes da Torre do Dragão. A gente nem gosta muito de falar disso, porque a gente tem um pensamento tão horizontal, sabe? Assim, tão não hierárquico com as pessoas, é muito esquisito. Mas a gente aqui coordena, Mas nós que coordenamos as atividades. A gente se divide, né? Cada um faz algumas coisas, né? Na torre.
Então, o Henrique é mais a pessoa, quem for mandar mensagem no Instagram, e-mail, então é sempre Contato ele com o público, é assim, e sempre tal. ele que responde. Eu fico nessa outra parte de fazer as artes do Instagram, os convites, né? Essas coisas todas visuais. Todo o controle Sou eu financeiro, que né? faço, essa parte mais administrativa, essas coisas. E evento, que aí é uma loucura que a gente tem que fazer de tudo um pouco, evento né? tudo, a gente faz um pouco de tudo. Mas nós dois narramos também, né? Então a gente faz toda essa parte de coordenação, mas a gente Mais trabalha as emoções. no campo de batalha mesmo, a gente tá lá narrando, né? Pro pessoal, tanto presencial quanto online. E a gente, como a gente falou, né? Tem algumas outras pessoas se juntando a nós aí desde o ano passado. Então, a gente tem o JP, que é um grande parceiro nosso. Ele tem um podcast muito legal, que eu tenho o prazer de apresentar um dos programas com ele lá há quase 2 anos, que é o Caixinha Quântica. Caixinha Quântica é um podcast tanto de cultura nerd, pop, sobre filmes e séries e tal, mas que tem algumas frentes dedicadas ao RPG. A gente tem um programa lá que é o Jogado de Mestre, que eu apresento lá com o Jota. E ele sempre, o Caixinha Quântica sempre foi gêmeos siamês da Torre do Dragão, assim, né? A gente sempre teve junto desde o começo. Desde o dia que a gente reencontrou o JP, porque o JP também é um cara que a gente conheceu na música. Foi meu professor de guitarra. Eu cantei numa banda que ele tocava guitarra, então a gente se conheceu no meio da música. E depois de muito tempo que a gente não se falava, nesse evento do lançamento da 5ª edição aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente se reencontrou lá. Ele com o podcast que também estava começando, e a gente, meio na inauguração da Torre do Dragão, né? Foi nossa primeira aparição como Torre do Dragão. E a gente se reencontrou ali e foi a parceria no RPG desde ali, né? Já rolava uma parceria musical e foi pro RPG. Desde o dia 1, né? A Caixinha Quântica tá aí com a gente, então foi um caminho muito natural que o JP acabasse virando o mestre da Torre, né? Ele mestrou em vários eventos que a gente fez, antes mesmo de entrar oficialmente, né? Como mestre convidado e tal, e aí acabou se juntando a nós. O JP é o nosso especialista da Terra-média e Senhor dos Anéis. É o cara que manja tudo de Tolkien, Terra-média, Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit, né? Ele gosta muito do The One Ring, né? Do Um Anel, Aventuras na Terra-média, e também tem um histórico de jogar Dungeons and Dragons aí desde antes de eu nascer. Sim, eu brinco com ele que desde antes de eu nascer ele joga D&D. Então ele é um dos nossos mestres que está se juntando aí a nós. Nós temos o Henrique Capeta também, né? Que é o nosso... ele ainda não teve a oportunidade de fazer o seu evento e a sua mesa, mas ele está se juntando, esse ano se juntando à nossa equipe agora nesse começo de ano. Ele é o nosso especialista em Tormenta, que é o maior RPG brasileiro aí, né? Provavelmente o maior jogo brasileiro aí de todos os tempos. Então ele também é uma pessoa que tem um histórico muito forte com Tormenta desde de infância, basicamente, né? De consumir... conversa com ele lembra de todas as revistas Dragão Brasil que foram lançadas. Ele tem as coleções toda, das coisas todas, então ele é o cara que entende tudo de Tormenta aí, tá se juntando a nós pra agregar essa frente aí. Acho que a gente não pode falar o nome do mestre novo ainda, né? Não tá oficializado. A gente tem um mestre novo que a gente tá conversando com ele, acertando os detalhes finais pra entrar aí com a gente. O mestre que tá também pegando outras frentes diferentes aí, né? Tá chegando com Paranoia, com... O que mais que ele falou? In Nomine, D&D 3.5 e essa vibe um pouco mais old school, né? Do D&D. Então a gente tá juntando esse pessoal. E tem alguns outros super parceiros nossos que estão sempre por aí, né? Então tem o Woody lá no Rio de Janeiro, que O cara especialista em Mundo das Trevas, né? A nossa referência aqui de Mundo das Trevas. E, infelizmente, pela distância, ele acaba não podendo estar com a gente nos eventos e tal, mas ele é o nosso... Ele é a quem a gente recorre quando tem uma coisa muito específica de Mundo das Trevas, né? Lobisomem, mago, changeling, essas coisas. Ele adora, ele é super fã, entende tudo também de Mundo das Trevas. E acho que é isso, né? São as pessoas que a gente tem mais ao nosso redor. E um que é grande parceiro nosso, mas que nunca narrou pra Torre do Dragão, que é o Leandro, que é o né? Leandro do Você Que Lute. O Leandro Carvalho tem a página Você Que Lute, ele também é do Rio de Janeiro. Ele trabalha com construção de terrenos, impressão de miniaturas e pintura de miniaturas e tal. O negócio dele é construir cenários físicos, né, para RPG presencial. E além de mandar muito bem, além de ser fantástico os trabalhos que ele faz em termos de construção, ele é um mestre excepcional
né? Um mestre de RPG excepcional, mas coisas da vida ainda não deixaram ele botar as coisas na prática, mas ele tem o convite aberto aí pra narrar com a gente sempre que ele quiser. Mas surgiu um casalzinho de gêmeos aí no meio do caminho que acabou adiando um pouco os nossos planos, mas tem os filhinhos aí do Leandro e da Tati, coisas mais lindas. Então a gente brinca que a gente tem os agregados da torre, né? Então, eu e a Ju, a gente acaba centralizando e coordenando as coisas, mas a gente gosta sempre de ter esses parceiros ao redor. E a gente tá justamente nesse momento de trazer essas pessoas, né? Esse é um dos objetivos mais fortes que a gente tem para esse ano. Trazer novos mestres, trazer novas mestres, principalmente. Então, aliás, já deixando o recado aqui, quem estiver ouvindo no Brasil, especialmente se alguém estiver em São Paulo, escutando o programa, estamos numa luta muito forte para conseguir mestres mulheres. A gente sabe o quanto é difícil. Esse meio é dominado por homens, a gente sabe disso. É complicado. O histórico todo do RPG é muito masculino, né, no geral. Então, aí a gente sabe que tem grandes, fantásticas mestres maravilhosas atuando por aí. E a gente tá nessa procura de tentar trazer mais mestres para trabalhar com a gente, assim. Então, também pensando naquela coisa da diversidade, né? A diversidade dos jogos também vale para a diversidade de pessoas aqui pra gente, né? Então, claro. é isso, a diversidade de pessoas vai trazer diversidade de jogos, é uma consequência, né? Então, isso a gente tá nesse momento muito, muito forte. A gente ficou por bastante tempo só nós dois fazendo tudo, né? E a gente sente falta dessa coisa da colaboração, da cooperação, é por isso que a gente tá trazendo essas pessoas. E faz muita também. diferença, né? As pessoas saberem que tem mais mulheres narrando. Às vezes um grupo só de mulheres quer contratar e, né, a gente sabe que o histórico aí é tão problemático que às vezes elas ficam desconfortáveis em chegar, em contratar por causa disso, né? Sim. Então, e aí eu fico sozinha tentando dar conta disso tudo. Então precisamos de mais mulheres narrando aqui na Torre também. Por bastante tempo a gente teve a Ariane também, que foi uma das fundadoras da Torre junto com a gente. Como a gente comentou agora há pouco, infelizmente ela teve que ser afastada dessa área, né? Ela trabalhou na área de biomedicina, enfim, um negócio super, super complexo, difícil, né? Então ela acabou tendo que dar uma afastada. Então a gente acabou... por muito tempo a Torre do Dragão foi meio a meio, né? Tinha eu, o Arthur, você e a Ariane, né? Então, é metade. Quer dizer, ainda é metade, mas são... narradores entrando. Mas a gente tá nessa luta pra reequilibrar essa coisa, assim. Pra nós isso é muito importante, né? E quando vocês começaram a jogar, quando vocês conheceram os jogos de interpretação, alguma vez imaginaram que vocês estariam fazendo isso, assim, coordenando os mestres para outras mesas, para outras pessoas? Olha, A sua resposta eu acho que é diferente da minha. Talvez. É claro que quando a gente conheceu o RPG, esse não foi o primeiro, né, o primeiro pensamento que a gente teve. Porque eu, pessoalmente, eu fiquei muito encantada com toda a potência que eu vi no RPG, né? E as coisas maravilhosas que podiam acontecer numa mesa. O primeiro jogo que eu narrei foi A Bandeira do Elefante da Arara, que é um jogo que acontece no Brasil, é um jogo de fantasia que acontece no Brasil colonial. E eu fiquei maravilhada com a possibilidade de aprender mais coisas através do RPG, né? Então isso pra mim foi... Essa mistura da realidade com a ficção, assim. Né? Então isso foi uma magia. Tanto é que os jogos que eu mais gosto de narrar são jogos que tem essa mistura da realidade com a ficção. Então, esse é um jogo que eu gosto muito. Vampiro, a Máscara, né? Os jogos do Mundo das Trevas, eu gosto muito, porque ele mistura essa coisa toda do que a gente tem na vida real e põe mitologia religiosa também. Né? Nossa, isso me encanta muito. Mas aí eu acho que foi Cthulhu rápido. Também, né? Chamado de Cthulhu também é um jogo que mistura tudo que tem esse real. pezinho na realidade, assim, que pega tudo que a gente conhece e dá mistura, assim, põe coisinhas, assim, eu acho isso muito legal. Mas eu acho que foi muito rápido pra gente pensar em transformar isso, né, numa coisa que a gente pudesse oferecer para as outras pessoas. Foi muito rápido, né? Quando a gente conheceu o RPG, até o ponto que a gente falou, não, a gente precisa fazer isso pra vida, assim. Foi muito rápido. E, como a gente falou aqui, a gente lançou a Torre do Dragão em setembro de 2019. A gente ficou o ano inteiro planejando, né? Então, e entendendo o que a gente queria fazer, quais, né, os planos que a gente precisaria
ter para fazer a coisa acontecer, até onde a gente queria chegar, que tipo de objetivo a gente gostaria de atingir. Então, sim, no começo não, mas foi muito rápido até a gente entender que, peraí, a gente quer fazer isso mesmo, a gente quer ter várias pessoas com a gente, oferecendo esse serviço, narrando para as pessoas, resolvendo isso, que é a quantidade de pessoas que querem, às vezes, voltar a jogar e não, né, o grupo se desfez. Eu joguei quando eu era adolescente, lá na minha juventude, mas aí dos meus amigos ninguém mais joga RPG e eu quero voltar a jogar e eu não sei como fazer, sabe? Então, a gente foi rápido até a gente entender, peraí, a gente pode fazer isso para essas pessoas. E aí a gente planejou bastante, né? É claro que isso mudou, né? A gente vai entendendo, vai trabalhando, vai conhecendo o mercado, que, como a gente falou aqui, a gente não tem muitas amostras do que é a narração profissional, né? Sim. Então a gente tem meio que... Poucas referências. Né? Então a gente tem meio que teve que desbravar, né? Ainda tem, né? A gente tá desbravando, assim, esse mercado, entendendo as coisas que funcionam, o que não funciona, como funciona, o que funciona pra gente, o que, né, que de repente funciona pra outras pessoas, mas não funciona pra gente. Então a gente tá sempre nesse processo de observar e adaptar, mas a gente tem muitos planos desde sempre, né? Sim. Eu falei que eu acho que a minha resposta é um pouco diferente da sua, porque eu fui uma daquelas pessoas que mergulhou no RPG já como narrador. A primeira experiência já foi como narrador, né? Eu demorei muito tempo pra jogar. Né? Verdade. Que normalmente é o contrário, né? Normalmente o que a gente vê muito mais comum é o contrário, mas né? Mas é isso, alguém tem que narrar, né? Exatamente. Pra gente começar a jogar, alguém tinha que narrar, né? Mas pra mim, assim, foi meio às avessas, uma coisa meio ao contrário, porque eu tive que aprender a jogar depois. Né? Porque eu conheci o RPG narrando. E pra mim, o brilho da coisa, a chama que acendeu foi essa, desde o começo, foi narrar. Depois eu descobri que eu gostava muito de jogar, e hoje eu não abro mão de jogar quando eu posso. Então, as poucas mesas que a gente tem tempo de jogar, que a gente não tá narrando profissionalmente, a gente se agarra a elas muito forte, assim, porque a gente gosta muito de jogar também. Mas eu descobri a experiência de jogar, o meu gosto pelo outro lado do escudo depois. Porque o chamado pra mim desde o começo foi a narração, assim. Porque eu lembro de quando eu comecei a ler as regras do D&D e descobri e tal, o jogo, né, quinta edição era uma coisa super recente, e aí fui descobrindo o jogo e quando eu comecei a ler aquilo, a ideia foi sempre, eu quero levar isso pros meus amigos. Né? Então, tipo, a primeira coisa foi, nossa, eu preciso reunir essas pessoas, né, que vieram a ser a Torre do Dragão depois, mas eu preciso reunir essas pessoas pra gente poder compartilhar esse momento. E a gente faz isso até hoje, a gente tem que tomar cuidado pra não ser aquele amigo chato que fica querendo falar de RPG. Exatamente. A pessoa chata que leva o jogo no churrasco. Mas, então, pra mim, a coisa da narração sempre foi muito forte. Então, foi muito fácil mudar do quero levar pros meus amigos para eu quero levar para outras pessoas que eu não conheço. Pra mim foi muito rápido, assim. Porque desde o princípio o que mais me atraiu foi, nossa, eu posso inventar esse monte de coisa e jogar a galera aqui pra ver o que eles vão fazer. Que coisa maravilhosa, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o meu gosto por improvisação na música. Então, é uma área dentro da música que me atrai muito e a qual eu me dediquei bastante para estudar. Né? Então, essa coisa de ver que eu podia fazer algo muito similar, de ter uma estrutura básica que é só um esqueleto e que a gente não sabe realmente o que vai ser construído em volta daquilo. A gente só vai saber naquele momento em que a coisa acontecer. Eu acho que o meu gosto por improvisação na música me fez brilhar os olhos a hora que eu vi isso. Eu falei, legal, eu vou montar só um tema, né, o que seria numa música. Eu vou montar um tema, uma harmonia, uma estrutura básica aqui, e a galera vai improvisar em cima, eu vou improvisar em cima também. Pô, eu tô numa banda. Quando eu pensei, eu falei, eu tô numa jam session numa banda, né? Então, é muito similar e é muito legal, porque como tem muito músico no RPG, eu vejo muitas outras pessoas falando isso, assim. Essa similaridade. Eu vi o Matt Colville falando isso esses dias. Foi emocionante pra mim ver o Matt Colville, que é uma grande referência pra mim, ver ele falando isso. Ele fala que um dos grandes sonhos dele sempre foi ter uma banda. E que ele nunca teve uma banda, nunca gravou um álbum e tal. E que recentemente ele tava pensando sobre isso e que ele parou e pensou, ele falou, peraí, eu estive em muitas bandas,
Só que a gente não se reunia com instrumentos, a gente se reunia ao redor de uma mesa com dados. Eu achei essa comparação muito fantástica, cara, porque a experiência é muito similar. É muito similar, é uma coisa que ela é movida pela força do grupo, assim. Então, tem muito da coisa da banda na mesa de RPG. É muito E interessante você na essa música comparação. sempre foi compositor, né? Também. Então... Também o gosto pela criação, né? Minha área sempre foi composição, assim. Sempre foi o que eu mais gostei de fazer. Então, é muito fácil pular de uma criação para outra. Claro. É uma questão de aprender as ferramentas, basicamente, Sim. né? Sim, ter a base. Então você nasceu para ser mestre, né? Parece meio louco falar isso, mas eu sinto muito isso, assim. Eu sinto que essa é uma coisa que eu encontrei e falei, isso aqui, se eu tiver que fazer uma coisa na minha vida, é isso, sabe? Tá muito fazendo, louco. que bom que tá fazendo. E, pô, eu amo todas essas. Eu amo a música, eu gosto de dar aula, eu adoro, não é? Assim, é uma coisa que eu adoro mesmo, mas eu sinto que o RPG traz uma coisa que é única, assim, que não tem outro meio artístico que pôde me proporcionar isso até hoje. Eu Sabe? sinto mesmo. Verdade. Now, we have a question in English. I think it's best if we change to English. Just to answer that Okay. question, we can turn back to Okay. Portuguese after Ok. and find the question. Okay, so you mentioned several systems, like the big ones and then some Brazilian. What's your favorite system to narrate, to be the GM? Oh, I love this question. Yeah, it's easy for But you. you can begin. Yeah. Well, the first system that I really loved was World of Darkness, the game World of Darkness. So I love that scenario and all the things that they have. But yeah, I think that World of Darkness can be my Not specifically vampire, but World of Darkness. yeah. But yeah, if I have to choose, it's vampire. Yeah, for sure, it's vampire. Yeah, I really love it. Oh, my answer is easy. It's ready. It's ready. My favorite game. Well, it can change, right? Yeah. New games can come up Sure. and replace it, but Sure. now and for the last, I guess, 3 years or so, my favorite game is definitely Blades in the Dark. Okay. I Blades really in the really Dark. love the system and the setting, and it's fascinating to me. I don't know if you've ever heard of it. It's a game No, by I John Harper. haven't. Yeah. By a game Yeah. designer. Do you know it? It's a game by a designer called John Harper. He's an American game designer and author, and he has a lot of games and a lot of simpler, easier games, right? Yeah. And Blades in the Dark is kind of his masterpiece so far. I don't know, his biggest game, his most famous. complete and famous game. And Blades in the Dark is a game about criminals, basically, in a haunted Victorian city. So the setting is basically, I don't know, a mix of London and Venice, maybe. European Victorian cities, right? But it's haunted by ghosts and demons, and there's an element of industrial fantasy, I guess they call, right? Yeah, Industrial fantasy. And the players usually are criminals who are trying to grow in the underworld, in the criminal underworld, right? And it's a great game. It's very different from the big ones like D&D and Call of Cthulhu and Vampire. Yeah, it's another way to play. You know, it's In a way, it's kind of similar to the Power by the Apocalypse games. Okay. But it's not the same engine. It's a different system. It's a unique system, but originally based on Power by the Apocalypse. Yeah. So it's more of a narrative game than a tactical combat game, for example. Oh, okay. But yes, Blades in the Dark is definitely my favorite game right now, and its variations, right? Because there's Band of Blades, Scum and Villainy, and 1,000 other games
based on Blades in the Dark and on the Forged in the Dark system. It's a very hard question. but Blades in the Dark is the one. But when I talk about like the engine, I prefer the games that are more simple, you know, to like a bandeira do elefante da Arara. It has a lot of like a very simple engine, you know. So I like it a lot. Well, you're actually kind of answering the next question, but I will ask it either way if you want to explain a little bit further. That's what types of narratives you like most and what types you dislike the most. Wow. I don't think there's a type of narrative I dislike immediately dislike, you know. I love a lot of different games. I talk a lot about Blades in the Dark, but I love like tactical combat games like Starfinder and Pathfinder, and I don't know. And D&D also. And D&D also. D&D, I love D&D, but I like a lot of different games. You know, people tend sometimes to get stuck in a type of game. You know, I like combat focused games, or I like storytelling focused games, or I like something like this. But I like a lot of different things. I'm really into sci-fi and cyberpunk and dark fantasy, and I really like games where combat is not even a thing, right? Games where you can solve problems and obstacles with role playing and exploration and investigation, and it's really hard to answer. The favorite game part was really easy, but the kinds of narratives I don't know if I dislike any kind of narrative immediately. Yeah. Maybe think But if do you there have is anything to one say that about you it? No, have I to have- play. What? Sorry. Maybe if you think what would be the game that you could stop playing and you wouldn't miss it so much. Oh. Mm. Yeah. For the narrative, We're looking off camera because our books are right here. Right? So we're taking a look at to remember our options. I have to say I have a tendency. I'm sorry, but tendency to like vampire stories. I really like it. So not just the game Vampire, but vampire stories in general. I really like it. Okay. I'm running Curse of Strahd from D&D, and I'm in love with that story, that adventure. I really like it. And Vampire the Masquerade was my favorite game, like the whole thing, my favorite game. It's about vampires, so I have this preference, clear preference. and horror games, like you're really into games. horror. Yeah, I really like it. Well, yeah, like 10 Candles, I think my favorite game ever. I 10 have Candles. the 10 answer Candles is now. a 10 great Candles. one. It's a very unique and different game. Yeah. This is if I have to choose one, this is your favorite for life, this is 10 Candles is amazing. For the people who are listening, if you don't know 10 Candles, I highly recommend it. It's a game where you play knowing everyone's going to die in the end. You're gonna tell the final moments of your character. Okay. That's what about. And the table, one of the main elements of the game is you have to play in a table lit by candles. The candles are put down each scene of the at the end of each scene you put down a candle. You put down a candle. Yeah. So you start the game knowing that you have 10 scenes. You have 10 scenes. That's it. A scene. And after that, for each candle. After that, your character will be dead. That's it. It's an awesome game. It's mind blowing. Yeah. But my the thing for me is like a precious thing is that the game is totally sharing narrative, and like you roll dice for the narrative.
So you don't roll the dice to. You don't roll for success or failure. Yeah. Thank you. Oh. You roll to see who's going to narrate this scene Yeah. or this Okay. moment. Right? Yeah. And they have a lot of oh my god, it's gonna be tough in English. They have a lot of elements in the game that like sustain the narrative all the time, you know, like they have things you may that's it. And it's a very simple game also. Very simple. It's a very short book and a very simple game. They don't have a character sheet. Your character is like 3 papers, note papers, with some characteristics. Yeah, you don't even have a character It sheet. sounds simple, but at the same time, a lot of pressure in the game because you only have 10 cents. Yeah, and there's a time pressure because you can't lit a candle. You can light a candle. So they're only being put out, right? So you end the game with just one candle in the center of the table. It's fascinating. But knowing that your character will be dead at the end of the sessions, it's like create something special, you know, like you have no attachment to that character because it's going to die anyway. So let's do great moments. Like it's great. I've been thinking about the kind of narratives I like and dislike. This is a very hard question, but I guess I tend to like things that involve some kind of intrigue and factions and this kind of manipulation, you know. Yeah. That's why I like Blades in the Dark so much, because there are a lot of factions and conflicts of interests, and I really like the intrigue game. I also really enjoy the Game of Thrones game. Yeah. It's actually in English it's called A Song of Ice and Fire role-playing game, but in Brazil it's Guerra dos Tronos RPG. So I'm really into intrigue and this kind of drama also. Yeah, but I don't know if I have to choose. I don't know. I think at the end of my list something about, I don't know, it's so hard to... You can never play D&D again. You wouldn't miss it. Yeah. Too much, I guess. Yeah, maybe. Yeah, maybe. D&D or some... You're not the most D&D person I know. Yeah. And I think like some about cyberpunk stuffs, like this kind of things. Mm. I really like some things, but I think I could survive without it. Mm. Well, there you go. That's your answer. But if I have to choose this or nothing, I can't live without RPG anymore. Yeah, I agree. That's real answer. Yeah, that's the real answer. I'm afraid to ask the next question because it's similar. I don't want you to have like a no. Don't worry. Reply. Don't worry. So, what kind of character you like to play? I know that you are mainly narrators, but when you play, what type of character do you like to play and why? Oh, I was just talking to someone about this the other day. I tend to play really dark characters, you know, like the one whose family was killed in a devastating fire put by a dragon. You know, I really like some dark characters with dark backstories. I really like spellcasters, so if I have the option to play a spellcaster, if the game has spellcasters available, obviously, but if I have the option to play a spellcaster, I really like spellcasters of all kinds. But I'm really into dark characters. I like to play the sad one, the quiet one, the one who only speaks with his fists. You know, I like this kind of characters. But I've been trying some different styles of gaming. My current character in our D&D campaign is like very pacific and understanding and talkative. He's not dark at all. He has a
a beautiful backstory in a land of fairies and elves and things. So it's very different to me, but it's been a great challenge. Yeah. I'm really liking it. Yeah, for me it depends the game, because I have no like this kind of characters. But normally I used to have a character that's like some kind of hobbit character, like they're like, yeah, they had a life so nice, and The they happy, create stuff. the happy, quick, annoying one. Yeah. The shortest, quickest, most annoying character available. Yeah, but it depends a lot of the game, you know. Yeah, it depends. But I have this package of characters that in this characteristics. Okay. I'm sorry, I lost the next question. There you go. What types? No. No, we already asked that. It's what I'm very sorry. are the characteristics that you prefer to have in your campaign? So this is as a narrator. What kind of things do you prefer to have in your stories? Awesome. I really like the game that has the focus on narratives and the history thing, you know. So I really like the. Yeah, I think this is most important for me, because there are so many ways to describe RPG, and when I think how I describe RPG is like it's a game to tell stories. So this is very clear for me. This is what I really like in my campaigns. That's hard. I like a lot of stuff. It's so hard. The main elements of my campaign. I tend to like things that are more open-ended or sandbox or free for the players, right? A kind of narrative I dislike. Answering the previous question, I hate to feel railroaded. I hate it. I hate it. I hate when I feel, as a player, when I feel my choices have absolutely no meaning, right? The things that are going to happen anyway. It doesn't matter what I do. I really hate this feeling. So I try to avoid it at all costs at my tables when I'm DMing, right? So I tend to like things that are more open-ended, and I just as I said before, I really like the improvisation side of it. So I like to create adventures and set up adventures in a way that leaves me free to improvise in the moment, and for my players to improvise in the moment too. So I tend to my preparation tends to be very small and very short and to the point, you know. I'm not the kind of dungeon master or game master that writes whole books about his world and about his adventures and his NPCs and stuff. I like simple, short bullet points because I believe very strongly that if you plan too much, you're losing opportunities, losing story opportunities, right? So nothing I can come up with will be better than what my 5, 6, 7 players can come up with on the spot. So I strongly believe in this style of gaming. Or we can discover together. Right? Sure. So I really like the improvisation side, and I tend to set up my games this way, short and to the point. Which doesn't mean they aren't complex. Quite the opposite. They tend to get very complex, because everything that happens at the table becomes something important, because what happens at the table
is the game, is the setting, is the story. So it tends to get very complex very quickly, but because we are so free to create when we're playing. So this is the big one for me. Not necessarily the setting or the system or the style or the environment, but the open-ended thing, you know. Right. So the next question is actually perfect for what you're saying. Yeah. So as a narrator, from everything that you have ever read or seen so far, what would you say is your favorite source to get a creativity boost? So, for example, a specific novel that you like and you make reference constantly, author, Or series, movies, yeah. video games, movies. Wow, there's a lot of stuff. Yeah. Oh my god. Yeah, I can like immediately think about some DMs that are reference for both of us, like Matthew Colville and Brennan Lee Mulligan. Yeah, these two are the I guess the hugest influences for us. Their style of gaming, of narrating, of creating, of world building. I've learned a lot, and I'm still learning a lot from these two guys. But in terms of novels and series and movies, let me see. I'm really into authors like Conan Doyle or Jules Verne. And Robert Louis Stevenson. I really like the British guys from, I don't know, the 1800s and 1900s. So they're a huge influence since I was a kid. My father is into it a lot, so he taught me a lot of this stuff. And he brought to me a lot of this stuff. There's a series of books. Can you grab it for me? The first one? Artemis Fowl one. This one? Yes. There's a series of books not a lot of people know, and most people who know it because of a terrible Disney movie adaptation, No. which is Artemis Fowl. Yeah. I really like this book. This is it's not a children's book, but it's a young adult's book, Young adult, I guess. yeah. It's a fantasy book, but with a mix of sci-fi, because the fantasy people, right? The gnomes, the elves, the fairies, they live underground. And there's this 12-year-old boy who's a criminal mastermind and discovers the secret society of fairies and gnomes and elves underground. It's a great story. I have, I guess, all the books, or pretty much all of them. Some are better than the others, but the setting is great. It's funny. It's quick. The pace is quick for most of the books, especially the first one. I really enjoy it, and it's a different fantasy reference. Like obviously everyone talks about Lord of the Rings and the Chronicles of Narnia, and we love this stuff. We have all of them. But these are some different, more specific ones. I guess. I know another one from you. What? Asian stories. Oh, I'm really into Asian horror, like The Ring and The Grudge and all these movies from the 2000s. I really like it. I really like Asian horror, and I like Asian, specifically Japanese Asian movies in general, but Japanese stories, like Japanese books. And I'm not that into anime or manga, but I'm really into the Japanese culture more than anything. The spiritual side of it, the mythological side of it, and also the technological and kind of dystopian side of it, especially in the modern days, in the present day. So it's a big influence to me. But not too much the manga and anime side, but more the traditions and culture and Japanese culture. Yeah. And you bring that to your games. I really like it. Especially there's a specific game I really like, which is not very known, I guess, worldwide, which is called Kuro or Kuro. Kuro or Kuro, I don't know the right pronunciation.
I guess it's most famous in Brazil. It's not a Brazilian game, but it's I don't remember if it's from Sweden. It's from a weird country for a Japanese themed game, but it's this one. Oh, It's a great wow. game. It's I not haven't seen widely available, but the PDFs are available online. Yeah. There are actually 3 books. There's a meta plot which is developed along the 3 books, and it mixes cyberpunk with horror with Japanese culture in a dystopian future. It's also a simple game in terms of rules, but the setting is very rich, and I that's really the type of stuff I like to mix Japanese culture with. Yeah. I've been cooking this idea for a campaign recently of something inspired by Stranger Things, but in dystopian Tokyo or something like this. So kids in high school trying to solve supernatural problems, but in Japan in near future Tokyo or something like this. So that's the kind of things I like to mix a little bit. Yeah. Sounds good. Yeah, I really like the things that some like I said, like they take some of from our lives and our realities and put some fantasy or not, like put some doubt, like What on if top like of- like on those top- what ifs, yeah, right? yeah, yeah. Like, what I if really Cain like it. was a vampire? Like, Yeah. Yeah. what if we lived in a world where Cthulhu Yeah. exists, right? And I have to like religious thing, this kind of stories that take some concepts, religious concepts, and I really like Which makes a lot of sense because you were raised inside the church, basically. Yeah. So the mix of religion and fantasy makes a lot of sense. Yeah, I really like that. But I really like to see that, like, this Brennan Mulligan running a game and that party and all the groups, and like this is it's like having class for me. It's like a game mastering class, Yeah. definitely. But the most important, I think, is to play. Oh, that's very true. Yeah. Yeah, I guess it's you can't, and I've been through this now. I was just telling you that it took me a long time to start playing instead of just narrating. Yeah. But it was a life-changing moment as a game master, because you have to know what it feels like, right? To be on the other side of the screen, you have to know what it feels like. It's impossible to provide. I guess it's not impossible, but it's more difficult to provide a good experience for your players if you have no idea what it's like to be It's very on the other side. Right? It's very important to have another references, and very important. But if you have to choose one thing, play. If you have time for nothing else, you have to play. In different games. Different, right? Yeah. If you can essential. play different games, because every like game has something to teach you. Yeah. Both as a DM or as a GM or as a player. Even if you don't like the game, there must be something you can learn through it. Even if the thing you're learning is, I discovered I don't like this kind of stuff, or I discovered I don't like this style of gaming. It's also learning, right? Learning the things you don't like. That is true. And it's important to know what you don't like as well. Yeah. So I just realized I missed another question that's of something we were discussing at the beginning, but it's about your experience with Torre do Dragao. How has been the reaction? Like, how were you received there? Well, we actually we consider ourselves very lucky, because we
were very well received since the beginning, right? There's always there's always those people, right, who say, but you're charging money for something I can do with my friends, or like you're corrupting something that's sacred to me. So there's those kind of reactions, but there are a little minority. You know, most of the people received us very well since the beginning. Some people don't understand what we're doing, but they're open for us to explain it, right? And since we've started everything with Torre do Dragão, things changed a lot. I guess the Critical Role, Stranger Things, D&D 5th edition effect was huge in the mainstream in general, not just for people who already play games or are into geek or nerdy stuff. So it made people more acceptive. Is that a word? I don't know. But people tend to understand it more. Receptive. People tend to receive it more in a positive way as the time goes by, because people now know what is Dungeons and Dragons, know what are the role-playing games. So there are always those people who think we're doing something wrong, or we're like... And there's a thing also. We know where some of these people are. Oh yes, that's very important. We had to find our community, right? Because we know we wouldn't be as well received as we are if we had a huge presence on Facebook, for example. We know people on Instagram are way more receptive than people on Facebook. I guess the segment of the RPG community which is in Facebook is completely different from the people on Instagram. Yeah. So we know that some groups on Facebook, for example, tend to be not as receptive, but that's also important and part of our job, right? To find our community, to find the people who firstly agree with what we do and enjoy it and see the value in it, right? Because it's a lot of work. It's a lot of work. Game mastering, you have to read a lot, you have to prep a lot, you have to know, in our case, because we narrate and game master a lot of games, so we have to read a lot and learn a lot and practice a lot, and it's not just the game, right? Because the work as a game master involves a lot of other stuff which are not necessarily related to gaming. Yeah, like we said, we have to do some research about the things that involve the scenario, or like to deal with groups, like to a lot of stuff, like learn about improvisation, or and not even the game master skills I'm talking about, the other stuff, like you have to know how to manage conflict at the table, how to manage people, you have to provide a safe environment for the people who are playing with you, so you have to know which themes are authorized in that table, right? Can we talk about violence, about abuse, about sex, about things that involve children? That there are a lot of sensitive stuff we have to be really careful about. Yeah, so we have some groups that when people doesn't know each other until we start to play together. True. So it's another challenge. We work with a lot of open groups, right? People get to know each other playing RPGs. So there's this stuff, the importance of a session 0, for example. We have to know each other, we have to set the limits for the table, we have to provide a safe and fun environment for everyone. So game mastering is the last part of the process. It begins with our social networking and bringing people closer to us,
and explaining what we do and showing them they can trust us. We care about their safety and their fun, and we would never accept some kind of things at our tables. So conflict between players is something we take very seriously. Yeah. We're very lucky. Our groups are mostly 99% of our groups are amazing people who tend to become our friends very quickly. But we have to always take care of those things. Because sometimes one person or a sentence, a phrase that people spoke can mess up the whole table, the whole group. A long and healthy campaign so far can be completely destroyed by one person. And we know that the people has difficult to have long campaigns. So we have to take care of this to maintain the experience, Our campaigns tend to be long. Yeah, a time ago, a player that we have in some campaign, he said, this is our 7th session. I've never played so long. Wow. Yeah, because it's difficult to maintain a group, to keep a group going, right? Yeah. And in this case, it's a weekly campaign. We have weekly sessions. Every week. So every week at Wednesday we're playing. At Wednesday 8 p.m. we're playing. Yeah, we do just parentheses here. We always do our campaigns like we play 4 weeks straight and we pause for 1 week. And after we start again for more 4 sessions. So basically, so people don't get exhausted of playing, and it helps us to organize the payments, and if a player has to leave the campaign or if a new player is coming in, so we take this week off, which is not off at all because we work. We're just not narrating, but we're working anyway. But this kind of campaign is weekly. But this pause, this free week, we used to organize this kind of things, payments, people coming in, people leaving, and also to prepare for the next part of the adventure, right? We tend to organize it in chapters or segments of 4 sessions. There's always some part of the story which is concluded in that segment, but there's a hook for the continuation. The next right? one. So we tend to work this way. Yeah. That's a good idea. Yeah. A lot of work, but a good idea. We feel it contributes a lot to the longevity of the campaign. Yeah. Because you don't have to play every week. The 1 week you don't play, the next week people are crazy. Oh my god, I want to play. I miss playing so much. It's like we've have not seen each other for a year. Right? It's crazy. So this week off is some of it's a very important thing to us today, but we discovered like accidentally, basically. It was something we tried and we thought, that's works. actually good. It's healthy for the people who are playing and for us as professionals too. Yeah. It's very interesting. It's a good idea. I have a question here for everyone that's interested. Todas as pessoas que estão vendo isso agora ou depois no YouTube, para que possam saber. What's the cost of each table? Or do you do it for session for those 4 weeks? How do you handle that? Legal. It's a great question. It varies a little bit, or it may vary a lot actually, because the cost, the price is based on a lot of things, like how many people are playing, how frequently they are playing, right? They're playing weekly or bi-weekly or monthly, or when the group can play, they book a session, So this where is the session? Is it online? Is it at a person's house?
like as some members of the group may open their house for the game to happen, you know, to host the game. Or How many sessions? How many sessions? So all those things tend to influence the final price, you know. But in Brazilian money, reais, people usually pay from 40 to 50 reais a session, right? Yeah. 40 to 50, 55. 55, yeah. Between 40 and 60, I think. between 40 and 60, but mostly session. between 40 and 55 reais per session. Per session. I have no idea how to convert this to another kind of money. I don't know who's asking. Where are you? The person who's asking. The person who's asking. Brazilian Like I guess an American dollar is like 5 reais. dollars. Maybe. I just Google it. It's something close to $10 a session. If we're converting to American dollars. Yeah. 60 reais are almost $12 right now. But you said 40. So yeah, between $8 and $12 per hour per session. Yes. Per session, yeah. So Okay. in dollars, it's crazy because in dollars it sounds very cheap, right? Very cheap. It sounds so cheap to pay $8 to play for like 4 hours. But we've never did it in other coin, other. Yeah, we've never worked with a different kind of money. We basically work with reais, and it's something. The price we charge today. Thinking about how much we have to pay for a DM. When we GM, we pay ourselves, but we have other masters working with us. Right. So we expect to be able to charge a little more, right? Because for the GM to receive a proper amount of money, right? Because it's a lot of work. It's like 3 or 4 hours of session, but each session, but like 2 hours of prep, 1 hour of commute, right, to go from your house to the place where you'll be working. So there's these little things. Our game masters have to eat, right? They have to eat on the way or during the session or after the session. So we hope we will be able to charge a little bit more, so we can pay a more decent amount of money to our game masters, right? Right. Well, you're planning to be professional narrators, so you have to be treated as professionals. You are not just the friend that is playing. Yes. Quick question. They just want to confirm here in the chat the amount that you said, 40 to 60 highs. It's for each player. Each player. Yes. Session. Okay. For each player each session. Each session. Yes. Exactly. Okay. Thank you. But basically that's it. We try to compare our prices with like something like a ticket for a movie, right? Yeah. Ticket for if you go out to see a movie here in São Paulo, it's almost the same price, basically the same price, right? A movie ticket and a session. But a session is a story exclusive for your group, right? Yeah. Made for you, right? In which you can intervene and you can participate and you can interact. So it's a different experience. But we try to compare with similar kinds of entertainment. If you go to the theater, or if you go to the movies, or if you go out to a club, maybe how much people tend to spend on these occasions. That's true. So we don't end up with a price which is completely insane, right? We cannot charge 200 reais per session because it's not compatible with the reality of people here. Because we
we want to provide a service for which people can pay for, right? We don't want to provide something for only for the rich or only for the wealthy people. We want regular people to be playing Yeah. with us, so we cannot charge a fortune, right? So we're always trying to find this balance between we have to pay well. what it's worth for our game masters. Yeah, We have to maintain our costs, like the website and a lot of other things, a lot of other recurrent spendings, right? But we have to be something that's accessible. That's moderately accessible, at least, right? So regular people, we're not trying to do something for just for wealthy people. Yeah, I mean, I agree. Actually, they're talking about that in the chat, and I agree. It's a good amount. It's true that when you go out with your friends, you're going to spend that or even more. It depends. Here in Mexico, the exchange of what you're charging, it's below what I would use if I go to the movies or to get a coffee or something with a friend. I would usually spend at least twice what you're charging. And sometimes it's less time or you don't enjoy it as much than when you're playing. I'm sorry. You also No, mentioned that you do sessions for like companies, to like for the employers of a company, something like that. Yeah. How does that Yeah. work? Well, it depends on the objective, right, of the company itself or the Right. team, right? Some people want to use some game use the game dynamic to select new employees or filter new employees. Oh, we have 20 new people who are fighting for A position. a position in a company. Yeah. So we'd like to see how these people react in this or this situation. Yeah. Or development or some development. Development of team working, right? So some companies, I have a team. They can come to us like, I have a team, a sales team, which is not very. They don't go very well together. There are some ideological differences or something. Well, we try to put these people together to work together and show them which skills each person is better at, right? Okay. How can we use those skills together? So we can Or just for entertainment as well. or just for entertainment. There are co-workers who like to play together. So there are a lot of different ways to mix RPGs with these kinds of dynamics, right? But it really depends on the company and the objective of the company, right? But mostly teamwork or the selections and trainings. And this is I guess And these are the big entertainment, three, right? Like to, how can I say, integrar o grupo, integrate the team. Yeah. Yes, yeah. Yeah. Yeah, so they can like get along. Yeah. And work together and know each other's skills, and try to think out of the box, to be in a situation which mixes fantasy and the day-to-day lives. You know, we can set up an adventure, for example, which happens inside the company building. But there are some fantastic elements or some horror elements or something they have to investigate. So we can also work with this mix of reality and fiction and gaming and their day-to-day lives, working towards a specific objective. Wow, that's very cool. I just pictured like a zombie apocalypse role-playing game, so people can know where are the exits of the office. Yeah. That's nice. And that's we've never done this specifically, but there's a lot of potential to mix it up with LARP, right? With live action role play.
it's not something we had the opportunity to do so far, Yes. but we really like the idea of mixing live action RPG with this kind of dynamics. So companies who are listening to us, if you want some LARP in your company, call us, email us, messages. Well, it's very interesting that what you do. I really like it. I knew it was important to bring you to the interview. Oh, thanks so much. You guys are great. So we are actually reaching the end of the show, of the interview. Oh. I would like to give you now some space if you want to make your announcements. Can be in Portuguese, don't worry. Make your announcements. Tell us about any future projects, whatever you want to say to us, to the people that's watching right now and that will watch the video on YouTube later. This is your space. Fala você em português, eu falo inglês bom. depois. a gente atende todo mundo que tá toda a audiência do programa. Bom, a gente, né, foi muito massa esse papo, né, pra gente falar tudo que a gente faz e como que funciona. A gente tá bem feliz de poder compartilhar essas coisas que a gente faz e que a gente tem dedicado tanto carinho e tanto tempo das nossas vidas para fazer acontecer, para levar experiências legais para as pessoas. A gente está muito feliz porque a gente é muito gostoso participar dessas experiências, né? Você vê as pessoas contando histórias, depois a pessoa falando, é muito gostoso isso. Você pode encontrar a gente em torredodragão.com.br. Lá a gente tem um jeito bem fácil para você entrar e entender, entrar em contato com a gente sobre o que você quer. Se você já tem um grupo e você precisa de um mestre, se você não tem o grupo, você precisa do mestre. A gente tem um formulário onde a gente tem várias opções. Você pode escolher por jogo. Você não conhece os jogos, você pode escolher por tema. Eu queria jogar alguma coisa no mundo tipo Senhor dos Anéis. Ou não, eu quero jogar uma coisa no... Enfim, a gente tem isso, que você pode escolher por tema e por jogo. E uma coisa que eu quero deixar... E todo o resto, né? Frequência, quantas sessões você quer jogar, com que frequência você quer jogar, aonde você quer jogar, é online, é presencial, é na sua casa. Então... E uma coisa que eu quero reforçar muito é que você não precisa saber jogar RPG, não precisa ter jogado RPG, não precisa de nada disso. A gente vai te receber com o maior carinho, te ajudar no que for necessário, mesmo que você só vir na televisão, assistir Stranger Things, fique com vontade de jogar esse negócio, como é que funciona? Então a gente vai te dar todo esse suporte, essa ajuda pra te ajudar a escolher o melhor jogo, porque isso também às vezes é uma dificuldade, né? A pessoa vem com uma ideia e só conhece o D&D, mas às vezes o D&D não é o melhor jogo para aquela experiência que ela gostaria de viver, ou as coisas que ela gosta, né, de experienciar. Então a gente tá aqui para dar essa ajuda também. A gente faz aqui em São Paulo mensalmente eventos de RPG. Agora a gente está num novo espaço, dia 4 agora de fevereiro, no próximo sábado a gente vai ter o nosso primeiro evento nesse espaço, no Easter Egg Tattoo, então Ninho do RPG, dia 4 de fevereiro. A gente gosta... Esse já tá lotado, né? Esse já tá Esse já lotaram as vagas, mas vai ter o próximo em março, então o pessoal fica de olho. O próximo em março, a gente já tá com o planejamento aqui da parede. Então a gente sempre gosta de fazer alguma atividade introdutória, seja para introduzir as pessoas no tema ou no jogo, para dar fazer alguma atividade legal antes da sessão, e aí a gente joga a tarde inteira aí, até metade da tarde até de noite nos eventos. É uma oportunidade pro pessoal, né? A gente faz isso também, é legal falar dos eventos, que a gente faz isso também para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho terem uma oportunidade de conhecer sem necessariamente assumir o compromisso de ter uma mesa regular toda semana, ou enfim, né? As sessões nos eventos, elas são mais baratas, então a gente tende a cobrar entre 20 e 25 reais o ingresso nos eventos, o que é consideravelmente mais barato do que a sessão contratada normalmente. Então é uma oportunidade para o pessoal vir conhecer nosso trabalho, né? Conhecer nossos outros mestres também, a galera que está sempre com a gente no evento. De 2 a 3 mesas diferentes em cada evento, então 2 a 3 pessoas narrando. Às vezes a gente faz com o mesmo jogo um tema, jogos diferentes, ou o mesmo jogo em todas as mesas, então dá para conhecer bastante. A gente costuma sempre divulgar nossas coisas pelo Instagram, que é @Torre do Dragão. Então, pelo nosso site você também consegue entrar em contato com todas as nossas redes sociais. A gente também tá agora, recentemente, né? A gente nem inaugurou direito ainda, mas a gente tá com um canal no Telegram. Ah, é verdade, isso é novo. Isso é novo. Semana passada. Que a gente nem tá divulgando ainda, a gente só divulgou nos nossos grupos e tal.
que é pra gente divulgar algumas coisas, porque é isso, a gente fica dependendo de rede social, aí mesmo que você tá seguindo lá no Instagram, o Instagram entrega a hora que quer, do jeito que quer, se quiser. Então, e aí, às vezes a pessoa, putz, não vi o evento, perdi a inscrição porque não vi o evento no Instagram. Então... Lá no Telegram... No Telegram não tem isso. E a gente vai postar sempre primeiro lá, né? Primeiro então, lá. Você vai ficar sabendo primeiro no Telegram. E é só um canal de comunicação, então a gente só posta pra informar as pessoas que estão lá, pra ter mais certeza que todo mundo vai... Quem tá interessado vai receber essa informação a tempo. Exatamente. Então, resumindo, torredodragão.com.br, tem tudo lá. Tem as mesas que estão abertas, tem a inscrição para os eventos, tem link pro Instagram, pro Telegram, pro Discord, tá tudo lá no torredodragão.com.br. Now in English. So, for the English speakers who are listening to us, firstly, thank you so much for the invitation. It's a great pleasure to participate in this kind of My first interview in English. Your first interview in English. Yeah. A chance to practice. A chance to practice the English. And we can do another one in Spanish, maybe. No, I'm not. Spanish. I don't know. Just kidding. But thank you so much. We're very happy to share a little bit of our stories and our work with you and everyone who's listening. Thank you so much. It's a great pleasure. And for the English speakers who want to find us and know a little bit more about our work, our website currently is not available in English, but it's something we're working towards for this year. I guess it's something we'd like to implement this year. But if you're able to find Torre do Dragão, I guess the girls will put the link somewhere for the English speakers to make it easier for them to understand. Yeah. But torredodragão.com.br. You can message us through the website or via Instagram or Telegram. And we can talk in English. The website's not available in English, nor are the social media pages, but we're able to communicate with you in English. So if you want to set up a table for your friends... English and Spanish. And Spanish too. Yeah. Espanhol no está muy bien por aquí. But you can message us and we can set up a table in English for your friends. Yeah. And or you can come and try a little bit of Portuguese in an open group or open online group maybe. So we're waiting for all of you. Thank you so much, girls. You've been awesome. Obrigada a vocês. Yeah. Agora, aqui no canal temos uma forma de agradecer aos convidados pela participação conosco. Nós damos um reconhecimento, algo assim simbólico. Quem está assistindo ao Twitch agora pode ver. Eu vou enviar direito para vocês. É um reconhecimento com o nome Torre do Dragão, feito pelo nosso fundador, que também é o desenhador gráfico, o forjador. E assim, somente uma forma de agradecer que vocês aceitaram o convite. Que demais, gente. Que demais. Nossa, fantástico, gente. Muito obrigado. Nossa, que prazer poder participar disso. Sempre que quiserem, podem chamar que a gente vem com o maior prazer bater papo sobre o que vocês quiserem. Muito legal. Claro. E parabéns, e aproveitando aqui, parabéns pela iniciativa de ir atrás da galera aqui no Brasil, sabe? Tipo, cara, fantástico. Quando eu vi no Insta lá, falei, pô, Mundo Tentacular, Lampião Game Studio, RPG Next, sabe? Uma galera muito massa que faz cada um no seu meio, né? Com editora, streaming, a gente com trabalho de narração, mas nossa, isso é muito legal, dar essa visibilidade internacional para as pessoas aqui, meu, trabalho fantástico, cara, que vocês estão fazendo, assim, demais mesmo. A gente agradece e parabeniza vocês demais, assim, pela iniciativa, muito legal. Vamos fazer a maior propaganda de vocês aqui pros brasileiros, podem ter certeza. Demais, vocês são demais. E eu espero que possa ajudar vocês e toda a gente que está no Brasil, que seja mais conhecida, porque também tem pessoas brasileiras que estão em outros países, talvez não tenham contato, mas agora eles podem jogar. Yeah. Sim. We hope Fantástico, that. gente. Yeah. Muito You have legal. more recognize. Yes, let's hope that this helps you also, guys. Yeah. Rápidamente voy a pasar a español, si me lo permiten. Vale. Perdón que esté haciendo esta mezcla, solamente para
despedirnos del público. Muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros. A veces es un poco difícil la parte del idioma. Estamos trabajando en que pueda ser accesible para todos. Anuncios para la próxima semana tenemos el viernes, la segunda sesión de Eternoblet. Ajá. Tenemos el sábado, ya regresa la siguiente temporada, ¿verdad? Yes. Entonces inicia la siguiente temporada de La Orden del Icosahedron Fulgurante con Maratura. Domingo tenemos igualmente Shining Icosahedron. Y tenemos un programa especial que estarán viendo Claro. pronto la publicidad en nuestras redes, así que todavía no les podemos decir, pero no tendremos tendremos un programa especial. Eso, no les puedo decir más. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you for coming. Thank you, guys. Muito obrigado, por gente. aceitar. Muito Thanks. obrigada. Então, que seus jogos sejam sempre críticos.